Nós estamos numa série de mensagens dos 12 discípulos, tá? 12 discípulos de Jesus. Nós já falamos primeira semana sobre Pedro. Falamos que Pedro é um dos mais conhecidos do Evangelho, aquele que mais fala, aquele que está mais à frente, o líder, mas também aquele que foi repreendido por Jesus de modo muito severo. Também falamos de André. Semana passada falamos que André era irmão de Pedro, e foi André que levou o seu irmão Jesus. Ele era um tipo de pessoa que trabalhava nos bastidores. Não é tão conhecido quanto o irmão Pedro, mas levou o seu irmão Jesus Cristo, cumpriu um grande trabalho. E hoje vamos avançando a série dos 12 discípulos. Chegamos em Tiago. Tiago, ele tinha um irmão chamado João. Está aí no versículo da sua Bíblia, no versículo que nós lemos, versículo 17, Marcos 3, 17, né? Eles eram irmãos, Tiago e João. Temos 3 discípulos mais perto de Jesus: Pedro, Tiago e João. Tem até uma música, né? Pedro, Tiago e João, né? É os 3: Pedro, Tiago e João. Já falamos de Pedro, hoje vamos falar de Tiago. Semana que vem, João. Tá? Então, Tiago, já sabemos que ele tinha um irmão. Esse irmão chamava João, mas ele é o irmão mais velho, tá? Tiago é o irmão mais velho, por isso que o nome dele vem primeiro. Então, se você observar na sua Bíblia, vem Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Era uma questão de ordem de idade, tá? Ele é mais velho do que o irmão mais novo, João. Uma outra característica que nós encontramos aqui é filhos de Zebedeu. Aparece aí na sua Bíblia, aparece na minha, né? Essa palavra aí na tela: filhos de Zebedeu. O nome do pai dele, Zebedeu. Zebedeu era uma pessoa importante naquela época, tanto que destaca. Você percebe que os outros discípulos não falam fulano, filho de ciclano, os outros todos lá não falam. Fala deles. Eles eram filhos de Zebedeu, né? Isso demonstra um destaque. Eu coloquei aqui um recorte de um texto, porque se eu ficar pedindo para vocês irem e voltarem, vai ficar muito demorado para vocês abrirem. Vamos ver na tela Marcos 1, 19 e 20, vamos lá? Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Então veja que ele era um empresário, ele tinha funcionários, tá? O Zebedeu, que é o pai, era uma pessoa que tinha uma influência na sociedade. Tão interessante isso aqui, pessoal, que tem uma cena nos evangelhos que Pedro traz Jesus. Está lá no Evangelho de João. E quando Pedro traz Jesus, ele vai lá onde Jesus estava sendo julgado. E diz a Bíblia lá em João que Pedro estava do lado de fora. Mas João falou com o sacerdote, e o sacerdote então colocou Pedro para dentro. Veja bem, essa família possivelmente era tão respeitada que eles tinham influência até no meio sacerdotal. Depois você pode pesquisar isso. Eu falei, o texto que eu citei é João 18:15, que fala quando Pedro foi colocado para dentro, lá de onde estava acontecendo o julgamento de Jesus. Pedro foi colocado para dentro por causa da influência da família de Zebedeu. O João, que era um dos irmãos, tinha essa influência, assim como Tiago. Então eles tinham uma reputação tanto no meio empresarial quanto no meio religioso. Eles eram respeitados, a família de Tiago e a família do João. Mas você sabe, né? Olha o filho do trovão lá, né?
Os filhos do trovão estão no meio da confusão. Eles vão querer botar fogo no samaritano, né? Vamos ver o texto 9:54. Vamos ler? Vendo isto, os discípulos, quem? Tiago e João, perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu? Oh, Jesus. Era muito paciente Jesus com essa turma, né? Havia uma história que Elias, e tem na Bíblia essa história, que Elias manda descer fogo do céu. Há um episódio lá no livro de Reis, que vai um grupo de pessoas falar com Jesus, um pelotão tal, e o fogo desce e mata a turma mesmo. E havia uma relação ali local era na região que aconteceu isso, era a região exatamente onde viviam os samaritanos. Então a passagem da Bíblia para eles é uma passagem muito clara, de que Elias fez, e eles queriam fazer também, eles queriam que o fogo descesse, os irmãos Boanerges, queriam que o fogo descesse e consumisse os samaritanos. E gente, Jesus vai dar uma dura nesses caras, nesses irmãos, e Tiago, né? Vamos ler o texto na tela, Lucas 9:51, 55. Jesus, porém, voltando-se, usa o quê? Repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outras. Jesus falou assim: gente, eu não vou botar fogo em ninguém. Eu não vim para botar fogo em ninguém. Eu não vim para destruir. Eu vim para o quê? Salvar. Gente, olha como Jesus vai tratando, né? A personalidade daqueles filhos do trovão. Jesus vai ensinando para eles que não é na base da gritaria, da confusão, do fogo, da morte. Ele fala: olha, eu vim para salvar, gente. Vamos moldar a nossa mente, né, o nosso coração. E é interessante, irmãos, que essa questão essa briga entre entre os judeus e os samaritanos, depois no livro de Atos aparece a cidade samaritana sendo evangelizada. Olha que coisa linda. Vamos ler na tela, Atos 8:5-8, vamos lá? Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam, unânimes, as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que eles operavam, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Que cidade? Está lá no versículo 5, a cidade de Samaria. Veja como o amor de Jesus era tão imenso e tão intenso por todos. E no livro de Atos, vocês já observaram aquele texto que até o pastor Pedro, quando esteve aqui, ele comentou, Atos 1:8, o evangelho será pregado aonde? Em Jerusalém, na Judéia, Samaria. A Samaria não está relacionado a um crescimento, tipo estado, país, mundo, não. A Samaria ali está relacionada a uma questão de discussão, de preconceito. Em Jerusalém, em Judéia, seria o certo, até os confins da terra, mas não é. Jerusalém, Judéia, Samaria. Por quê? Jesus veio para quebrar os preconceitos. Todos são alvos do amor de Cristo. Todos são alvos do amor de Deus. Não é para a gente botar fogo em ninguém. É para a gente pregar o evangelho de salvação para todos. Interessante esse texto. Por que Samaria aparece ali em Atos 1:8? Então, irmãos, olha, para finalizar esse trecho aqui, enquanto nós vimos semana passada, né, Filipe, lembra de semana passada, Filipe? Enquanto Filipe levou pessoas para Jesus, não foi? Levou o irmão dele, Pedro, para Jesus. André levou Pedro para Jesus, vimos semana passada. Mas enquanto isso, aquele André evangelizava, Tiago queria incinerar as pessoas, botar fogo mesmo. Diferente, não é? A visão? Diferente a visão. Isso está relacionado ao quê? A personalidade de cada um.
Enquanto uns falam assim, deixa disso, rapaz, não leva a sério não, não leva. O outro fala, não, tem que pagar, tem que fazer. Pisou no seu pé, pisa também. É uma coisa assim, né, da personalidade. Enquanto um vai, deixa disso, para com isso. O outro não, xingou sua mãe, né? Provoca mais, né? É assim. Então Deus tem que tratar a nossa personalidade. Nessa série, irmãos, é uma série de reflexão de personalidade. O Espírito Santo pode nos moldar de acordo com a personalidade de Cristo. Uma segunda destaque, é o último aqui dessa noite, é a questão da discussão de quem é o maior. Há duas áreas na vida de Tiago que precisou ser tratada. Uma em relação ao seu temperamento, à explosão, e outra em relação ao egoísmo, ao orgulho. Vamos ver na tela, Marcos 10, se quiser abrir a sua Bíblia também, Marcos 10, 35 a 36, vamos ver lá? Então, se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe, mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou, que quereis que vos faça? Responderam-lhe, permite-nos que na tua glória nós assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Irmãos, veja o pedido que os filhos de Zebedeu, Tiago e João, fizeram para Jesus. Jesus, lá no céu, você põe eu de um lado e meu irmão do outro? Fala se Jesus não era paciente, irmãos. Irmãos, eu fico imaginando Jesus numa Kombi, com 12 discípulos. Aí ele parava, para ir no posto, para no posto. Aí ele ouvia cada coisa dessa turma, gente. Dizia assim, não é possível, vocês estão me pedindo isso, gente. Vocês estão com brincadeira comigo. Ah, Senhor, põe eu e meu irmão, né? Um dos cada lado. Acho que eles estavam pensando naquela questão dos galardão, né? No céu vai ter galardão. Então eles queriam tipo uma recompensa maior. Eles queriam estar um do lado do outro ali de Jesus, e o irmão também, né? Um irmão do lado do outro. Gente, tem um texto paralelo. Nós temos na Bíblia os chamados evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Eles têm textos paralelos. Tem um texto paralelo que fala que não, quem foi o pedido foi a mãe. Eles colocaram a mãe na roubada também. Diz que a mãe chegou e falou, ô Jesus, põe meus filhos lá, à tua direita e esquerda. Não sei se eles convenceram até a mãe deles pedir isso para Jesus. Eu estudei hoje sobre isso. A mãe dele, possivelmente a mãe dele se chamava Salomé, que foi uma mulher que ajudou muito no ministério de Cristo financeiramente. Alimento, roupa, apoio. Então, possivelmente essa mulher, ela foi fazer esse pedido, meio que para dar um reforço a mais ali mas o evangelho de Marcos não relata, só o evangelho, se não me engano, de Mateus, que relata na sua Bíblia, possivelmente na sua Bíblia, aparece, quando você vê o texto lá na Almeida, os textos paralelos. Então você depois pode pesquisar sobre isso. Mas vamos voltar ao assunto. Então, está lá os dois irmãos pedindo algo, né, que querem estar na glória junto com Jesus do lado direito e do lado esquerdo. O que Jesus fala para eles? Vamos ver aí o verso 38 do mesmo texto, vamos lá? Mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe, podemos. Tornou-lhe Jesus, bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Irmãos, eles não sabiam o que Jesus estava falando aqui. Quando Jesus falou assim, vocês não sabem o que vocês estão pedindo, ele estava se referindo à sua morte, à sua crucificação. Eles não sabiam, e eles falam, não, podemos, nós vamos sim, Jesus, estamos juntos, né? Podemos, será que pode mesmo? Quem que daria conta do tamanho sofrimento? Eles abandonaram Jesus, né? Então Jesus fala para eles que eles não sabem o que eles estão pedindo. O caminho de Jesus não é um caminho de glória, o caminho de Jesus não é um caminho de trono, é um caminho de humilhação, é um caminho de cruz. Eles querem sentar de que lado? Na cruz também, que é lá dos dois ladrões, o João o Tiago, e o João em cada lado. Eles não sabem o que estão pedindo.
Não sabem, é um pedido egoísta, é um pedido egocêntrico, né? Está relacionado a esse caráter, muitas vezes, só pensando em mim, nas minhas coisas, né? Então, irmãos, Cristo foi muito claro, falou assim que eles não sabiam, e Jesus ainda responde para eles. Eu acho interessante Jesus não deixou solto não. Vamos ler o verso 40, quanto porém ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Jesus não fez nenhum combinado não. Vocês são meus discípulos, vocês quiseram ser, não estou prometendo nenhuma glória, porque ele ia ressuscitar. Ele disse, eu não estou prometendo para vocês nada disso, ao contrário, né? Se alguém quiser me seguir, o que deve fazer? Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, tá? Aí, irmão, sabe o que vai acontecer? Olha, vamos imaginar a cena, 12 discípulos numa Kombi, desce da Kombi, cara, o que vocês estão pedindo aí? Que história é essa? Vocês querem estar lá e a gente? A confusão está armada. Veja na tela lá, ó. Ouvindo isto, vamos lá, ler juntos? Indignaram-se os 10 contra Tiago e João, se indignaram. Olha lá, mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes, sabeis que os que são considerados governadores dos povos, têm-no sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade, mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate por muitos. Gente, eu fico imaginando ouvir isso de Jesus. Os caras não sabiam se escondiam embaixo do banco da Kombi. Que vergonha, que orgulho, que vaidade é essa, gente? Triste, triste. Jesus mostra para eles que no mundo dos negócios tem os diretores, tem graus de gerentes, chefes, encarregados, os operários. Isso tem, no mundo tem tudo isso. Ele está dizendo isso, mas no meio de vocês não é assim. No meio de vocês, o líder serve a todos. No meio de vocês, o sistema é inverso, a pirâmide invertida, porque o Filho do Homem, ele diz no final, não veio para ser servido, mas para servir. Para servir. Não veio para ser servido, mas para servir. Essa é a diferença, né, de autoridade e autoritarismo. O autoritarismo é assim, eu mando, você obedece, cala a boca, faz. Isso é autoritarismo. A autoridade é, eu sigo você, porque você é uma influência positiva na minha vida. Isso é autoridade, é servir em amor, não por ser obrigado, forçado a nada. Jesus mostrou para eles que ele era assim Deus, mas que ele servia todos, e os outros serviam também uns aos outros. Isso é uma liderança fenomenal, que qualquer empresa, igreja, família entender. A liderança do amor é muito melhor do que a liderança do pagamento, do mando, né? Finalizando aqui, Tiago desejava uma coroa de glória. Jesus falou do cálice de sofrimento. Tiago desejava poder, Jesus deu serviço para ele. Tiago desejava um lugar de proeminência, Jesus deu a ele um túmulo, porque 14 anos Tiago foi o primeiro mártir dos 12 discípulos. Tiago foi o primeiro a morrer dos 12, foi morto, foi um mártir. Vamos ler em Atos 12, 1 a 2 na tela, vamos lá? Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Olha lá, Atos capítulo 12, registra o martírio de Tiago. As escrituras falam que Herodes usou uma espada, possivelmente foi decapitado, cabeça para um lado, corpo para o outro. Foi decapitado o Tiago.
O que aconteceu? Possivelmente estava relacionado aqui ao temperamento dele, né? Pelo temperamento dele, assim, de falar, né, de querer, de ter, às vezes até criar muita inimizade. Então ele já foi o primeiro da fila que pegaram, né? Que esse é o mais quietinho, fica por último. Você que é o líder, vem aqui então. Pedro escapou por pouco. Por pouco Pedro escapou. Mas o Tiago foi o primeiro. O Tiago foi o primeiro da fila. Talvez está relacionado também à sua própria personalidade, né? Essa personalidade de liderança, de ação, de falar, de criticar. Então, Herodes, perseguindo a igreja, disse: eu vou pegar esse aí primeiro. É o Tiago. E sirva de exemplo, né, para os outros demais apóstolos. E é o único apóstolo, irmãos, olha que interessante, curiosidade, né? O único apóstolo cuja morte encontra-se nas Escrituras, tá? É uma pergunta até né, torta na cara em acampamento, né? Quem foi o único apóstolo que as Escrituras registram a morte, né? Então foi o único. Os outros até falam, diz que a história da igreja, alguns registros, né? Mas o registro mais seguro é a Bíblia, né? Então a gente destaca mais o que a Bíblia realmente escreveu. Irmãos, eu estou indo para o final, eu quero encerrar falando sobre essa personalidade de Tiago. Diz que no final da vida dele, não está na Bíblia isso, mas o historiador da igreja escreveu que Tiago foi, ao ser decapitado ali, naquele momento, houve uma pessoa ali, isso não está na Bíblia, está nas histórias da igreja primitiva, registros de Clemente. Diz que esse homem, alguém confessou que entregou ele. Alguém chegou e falou: Tiago, eu que te entreguei, eu que falei onde você morava, eu que falei que você era um discípulo, eu te falei onde você estava. E diz a história que esse homem pediu perdão para ele. Está registrado na história da igreja. Diz que: eu quero pedir perdão por ter te denunciado, porque eu vejo que você não merecia estar aqui, e você é um homem bom, eu vi o seu testemunho público aqui hoje. E diz que o filho do trovão, né, diz que olhou para ele por um instante, diz assim: a paz seja contigo, ou seja, um ato de perdão, né? Ele conseguiu ainda tratar essa área da vida dele. Talvez ele podia falar: desce fogo sobre ele, né, Senhor? Mas não, ele disse assim: a paz seja contigo, né? A paz seja contigo. Então, irmãos, Tiago, ele demonstra ter aprendido na caminhada com Cristo alguma mudança. Parece ser um homem ambicioso, egoísta, combativo, irado, né? Talvez o temperamento que a gente falou aqui, o colérico, que se expressa de forma às vezes agressiva, né? Aquele Paulo muitas vezes também, né? O apóstolo Paulo, às vezes você vê que ele tinha aquele temperamento assim, às vezes exagerado em algumas coisas, dava uma palavra muito pesada, dura, né? Às vezes até às vezes, né, passava um pouco do ponto, causando até alguma mágoa em quem lia suas cartas, mas ele dizia que não se preocupava, que a mensagem era para ser dada, e ele dava mesmo a palavra de Deus. Mas ele parece esse temperamento que precisava de controle, um pouco mais da raiva, refrear a língua, tirar a vingança, tirar do coração a ambição, né? E parece que Jesus foi moldando ele na caminhada. Irmãos, e nós também estamos nesse mesmo processo. Talvez você não se identifique com o Tiago, talvez você se identifique com o Tiago, talvez você se identifique mais com Pedro, ou talvez se identifique mais, como semana passada, com André. Não importa. Todos esses homens são pessoas que tinham tantas qualidades, mas que também tinham fraquezas, que precisavam ser trabalhadas pelo Espírito Santo.